Olá, vamos estudar a lição? Então, diretor, solta a vinheta. A lição está começando. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao programa Classe dos Professores. Você já sabe, né? É a sua lição em qualquer hora e lugar. E nós estamos aqui hoje juntos para estudarmos um pouco mais a Palavra de Deus, utilizando o nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina, que você encontra no site cpb.com.br. Acessa lá, já faz a assinatura da sua lição. É legal fazer assinatura, gente, eu sempre falo, porque você vai receber praticamente uma lição a mais, de graça. Né? Você assina e uma lição a mais você recebe sem pagar nada. Basicamente é isso. Faz os cálculos, depois você vai ver que eu estou falando a verdade. E olha só, gente, é legal porque a lição ela chega aí praticamente com um mês de antecedência, então você não perde nenhum estudo. Então faz isso mesmo agora, tá? Faz a sua assinatura. Bom, gente, é muito bom ter a tua companhia aqui, saber que você tem estudado a lição com a gente, saber que você tem compartilhado. Uma prova disso é que o número de inscritos nesse canal tem só aumentado. E isso é graças ao trabalho que você está fazendo aí também. Você é muito importante para esse programa acontecer. Porque é através da sua visualização, dos seus comentários, do seu like que você deixa aqui, de você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, é que esse ministério está crescendo, crescendo para a honra e glória de Deus, e nós agradecemos você por ter abraçado também esse ministério, tá? Continue conosco, e aqui vai um abraço muito especial para o Fausto Benório, lá da Angola, que está nos acompanhando. Olha, um abraço muito especial por todos vocês aí da Angola que nos acompanham. A gente percebe que sempre tem alguém da Angola fazendo comentários aqui. Então fica o nosso carinho muito especial por todos vocês. Obrigado, viu? E também vai um abraço muito especial para Jerusa Carneiro, é lá de São Félix do Caribe, na Bahia. Obrigado por sua companhia. Fica um abraço para você e para todos os baianos. É muito bom ter a companhia de todos vocês aqui, tá? Aproveita aqui os comentários, essa ferramenta que o YouTube deixa aqui, para você colocar a sua opinião da lição, colocar o seu ponto de vista, fazer um pedido de oração, fazer um agradecimento. Utilize essa ferramenta aqui, beleza? Eu tenho aqui uma equipe maravilhosa e eu preciso apresentar para vocês. São pessoas especiais, pessoas que moram no coração do Classe dos Professores, por isso que vocês estão aqui, tá? São importantes para nós e principalmente importantes para Deus também. Obrigado por tua companhia, viu, Tony? Tony, ele formou recentemente, ele fez o curso de teologia, e é até bom aqui explicar, né, Tony, que diferente de outras igrejas, a Igreja Adventista não é apenas, eu vou ser pastor e aí eu vou e fundo uma igreja e já começo a trabalhar ali. Não é bem assim que acontece aqui, não. Tem uma faculdade para isso, tem toda uma preparação para isso, tá? Então, ele vai estudar, ele vai se formar e depois disso, ele ainda recebe um chamado, tá? Ele recebe um convite de algumas das nossas associações. É assim, né, Tony, que funciona. E o Tony, ele está começando agora a carreira e nós te agradecemos por você estar aqui contribuindo com a gente. Viu, Tony? Uma felicidade muito grande ter você conosco. Muito obrigado pela oportunidade e com certeza que Deus possa continuar avançando o seu evangelho, né, com a lição dessa semana. Maravilha. Ao lado do Tony está a Vanessa. E lá nos bastidores, né, você comentou que foi professora do Tony. E eu achei legal porque você falou que naquela época você desenvolveu um projeto lá com os meninos, com a garotada lá. Conta pra gente um pouquinho. Era lá na Igreja da Asa Norte, ele era meu adolescente, né? Eu era professora dos adolescentes e a gente fez o curso de oratória. Que legal. E depois o concurso de oratória. E ele, acho que foi a primeira vez que você pregou todo de terno, tudo bonitinho, a coisa mais linda. E que orgulho eu estou aqui desse meu aluno, tá vendo? O que você faz aí na igreja vai reverberar, vai ter consequências maravilhosas para onde for. E obrigada, Tony. Vanessa, tem muitos líderes aqui de igrejas assistindo, a gente acompanhando. Pega essa dica, desenvolve um projeto como este na sua igreja aí, prepara meninos e meninas para serem mensageiros de Deus. Faça isso, vai dar certo. Né? Temos aqui um exemplo vivo, né, Tony? Vanessa, obrigado por sua companhia mais uma vez, tá? E ao lado da Vanessa está ali o Alex, do podcast Cevada com Plutônio. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Obrigado, Rafael. Um abraço aí, a Vanessa falou
dos projetos que são feitos com os meninos, né? Eu quero mandar um abraço pessoal da igreja de Lages, Santa Catarina. Olha aí. Que é a igreja onde eu, né, me criei e que me deu todas as oportunidades aí de estar pregando, desenvolvendo vários ministérios e isso aí abre muitas portas para a gente. Então, um abraço para todos os catarinenses, em especial a turma de Lages. Que legal, que legal. Gente, vamos fazer uma oração então para a gente começar o estudo da nossa lição? Vanessa, a senhora para a gente? Sim. Querido Deus, atue em nós agora, falando a nós e falando por nós. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos use e que alcance cada família, cada lar e cada igreja para que possamos estarmos juntos no Teu reino. Pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, olha só, pessoal, nós estamos na lição de número 5. O tempo voa, viu? Você não pode piscar aí e deixar de estudar a palavra de Deus, não. Né? Você tem que estar todos os dias buscando esse relacionamento com Cristo através do estudo da Bíblia e do estudo da lição também. E já estamos na lição 5. O título é o testemunho dos samaritanos. E a gente tem até um verso também interessante que foi colocado na lição de hoje. Está lá em João capítulo 4, versículo 42. Diz assim, ó: E diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E agora eu quero perguntar para todos vocês aqui, qual que foi a primeira impressão que veio na sua mente quando você olhou o título da lição de hoje, viu esse verso e viu também essa ilustração que aparece aí na lição e você aí de casa está conseguindo acompanhar também essa ilustração aí no seu vídeo, né? Na tela está mostrando aí, né? Mas comenta pra gente, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram quando viu essa ilustração? O primeiro ponto aqui é que um vaso normalmente ele é oval, redondo, alguma coisa do tipo. Mas aqui está no formato de coração, representando que a fonte que é eterna, né, que vem de Deus, ela vai transbordar. Né? E quando fala o testemunho dos samaritanos, estudando recentemente Apocalipse, eu vi que a palavra testemunho significa Marte. E quando a gente vê a história dos mártires, a gente nota que realmente eles viviam aquilo, eles pregavam aquilo com amor, com vontade, e foi exatamente, né, o que nós vamos estudar aqui, né, o que os samaritanos fizeram, né, em relação ao que Deus enviou para eles. Né? Então, eu acredito que essa foi a visão que eu tive. Bacana. Então, esse formato de coração, né, que é um barro, formato de coração, diz que o coração dos samaritanos estavam assim, quebrado, né? Quantos de nós estamos iguaizinhos os samaritanos, por conta das nossas histórias, de onde nascemos e tal, e é exatamente o que eu vejo, né? Quando nós estamos quebrados, e Deus vem nos restaurando e colocando em nós, nós transbordamos, ou seja, nós multiplicamos, porque as nossas feridas nos fazem falar. Legal. Eu achei interessante assim, porque a primeira impressão que eu tive, né, eu pensei, o que é isso, né? É uma ânfora. E aí todo cheio de buraquinho, vazando, eu fiquei pensando assim, vai perder toda a água. Eu disse, não, mas peraí, se essa é a água da vida, ela nunca acaba. É mesmo. Então ele não tem problema. Não tem problema de seu vaso estar furado se a sua água que entra nele é eterna. É uma água que não esgota, né? E aí eu disse assim, então está resolvido o problema. E ele já não é mais um vaso, ele é um regador, né? Então que a gente possa ter, não ser apenas vasos, né? Com essa analogia tão bonita que a gente até canta, uma música sobre isso, mas que a nossa vida seja na realidade um regador. É legal, porque tem só um local de entrada, né? E aí tem vários de saída. Eu fico imaginando, se essa imagem fosse ampliada, será que nós poderíamos ver aqui vários outros vasos aqui embaixo, recebendo e doando mais também para os outros? Legal, né? Então, Tony, a lição ela mostra para a gente que os judeus daquela época, eles evitavam de todas as formas passar por Samaria. Eles pegavam outro caminho, às vezes até caminhos mais longos, né? Mas eles evitavam bastante. E eu queria que você contextualizasse para a gente aqui, o que estava acontecendo lá? Por que eles tinham todo esse problema, né? Que a lição deixou claro aqui e que também a Bíblia mostrava também. Parece que tinha alguma coisa ali entre os judeus e os samaritanos. Explica para a gente. Então, esse preconceito deles entre Samaria e Jerusalém já fazia muito tempo. Cerca de 700 anos antes de Cristo, teve uma confusão em relação a isso, quando
os samaritanos que estiveram um pouco se juntaram com o povo assírio, né? E isso deu, às vezes eles se tornaram idólatras e isso acabou dando a Jerusalém um basta total. Só que quando foi passando o tempo, esse preconceito foi sendo mais forte por causa que agora eles construíram um templo em comparação com Jerusalém. Né? E aí ficou essa rixa entre eles. Né? E o interessante é que Jesus explica exatamente nesse contexto para a mulher samaritana de que não havia um lugar específico, mas havia uma pessoa. Né? E essa pessoa era Jesus. Inclusive, Ellen White escreve, né, que não foi por procurar um monte santo ou um templo sagrado que os homens são postos em comunhão com o céu. Não é um lugar. Né? E aí ela termina. Para o servirmos, né, para servirmos a Deus devidamente, é necessário nascermos do Divino Espírito. Né? Ou seja, Deus estava explicando, nós devemos nascer do Espírito. E é isso que é importante, né, para você que está assistindo também, que não importa qual a dificuldade que você tenha, se alguém já teve preconceito, se você já passou por algum bullying, lembre-se que Deus tem a vida eterna para te dar. Basta a gente querer, né, e confirmar aquilo que Ele tem para nós. Que legal. Vanessa, então considerando isso que o Tony falou, rixa, preconceito que existia naquela época lá, fato é que Jesus precisava de uma boa estratégia para poder conseguir que algo de bom acontecesse naquele encontro. Explica pra gente aí qual foi essa estratégia. Então, Jesus vem com uma estratégia fantástica que eu costumo dizer nas minhas aulas, quando eu tenho que dar aula em outros espaços, né, em outros lugares, costumo dizer que eles copiaram de Jesus. Uma das pessoas que eu acho que copiou Jesus, ele monta uma teoria chamada teoria da abordagem de pessoas, que é Carl Roger, perdão. Carl Roger, ele traz essa visão de que a abordagem de pessoas tem que haver, primeiro, uma congruência, uma empatia, uma aceitação incondicional positiva. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente para vocês. Quando a samaritana estava ali, naquela época, eles não podiam pedir favores um para o outro, ou não poderiam se ajudar, porque um não poderia dever a um ao outro, porque se você pedir favor, vai começar um relacionamento. É igual aquela história assim, né? Você não pode dar muita liberdade para a pessoa que você não quer ter muito contato, porque senão vai ficar te pedindo mais coisas. E existia aquela situação de que você não podia passar por Samaria, não podia pedir favores para eles, então eles nem se comunicavam. Diante disto, como que Jesus usa uma estratégia para abordar? A primeira coisa que ele fez foi o aspecto da congruência. Ou seja, ele se coloca dentro de uma perspectiva de necessitado. Olha que fantástico. Ele sabia que ela era necessitada, que ela precisava de ajuda. Então ele vem com a congruência, eu também preciso de alguma coisa. Na minha condição humana eu preciso de água. E ela, na condição humana dela, precisa de mim, que sou a água. Então a congruência que Jesus encontrou. Aí nós vamos seguindo aqui. Jesus também usou a característica segunda que Carl Roger coloca, que é a tal da empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Na verdade, nesse sentido aqui, é de ambos estarem em uma situação confortável, onde tanto o outro que está ali quanto eu, o abordador ou o mediador, também esteja confortável. Que eu não preciso me desfazer de mim mesmo, nem o outro de si, para estar junto. Ele também criou essa empatia quando ele diz ali, eu sei o que está passando na sua vida. Mas ele foi empático, ele foi cuidadoso. E por terceiro ponto é a aceitação incondicional positiva, que é o que Carl Roger coloca, que é você aceitar o outro pelo outro. Porque, na verdade, por mais que o outro erre e tenha seus grandes erros, ele está, no fundo, tentando se encontrar. É assim que Carl Roger coloca. Nós sabemos que, no fundo, é o pecado que nos faz pensar diferentes ou agir de formas ruins ou até perversa conosco mesmo ou com os outros. E Jesus aceitou. Não significa que aceitou o pecado dela, mas a aceitou de forma incondicional e positivamente, quando ele disse assim, eu sei o que está acontecendo com você, mas toma aqui, beba da fonte da água da vida, que sou eu. Então Jesus tem uma estratégia que dentro da perspectiva de abordagem de pessoas, na antropologia, na sociologia, até mesmo na psicologia social, em todos os parâmetros de como lidar com pessoas e abordar pessoas numa relação de ajuda,
Jesus dá um show aqui e mostra para a gente uma estratégia fantástica. E aí eu quero complementar dizendo assim, ó, Jesus gerou confiança. Aonde um demonstra confiança no outro, gera confiança. Nós, às vezes, temos tanto poder em nós mesmos, achamos que estamos com toda a verdade, que somos melhores, que achamos que aquele que está necessitado não tem nada a nos oferecer. Eles também têm algo, todo mundo tem algo de bom para nos oferecer. E aí, deixa eu trazer aqui a comparação de Nicodemos e a samaritana. Vamos lá. A samaritana, contextos sociais, contextos demográficos, econômicos e emocionais diferentes. Então, vamos lá. Samaritana é uma mulher. O Nicodemos, homem, que socialmente naquela época era bem diferente. Ele vinha da grande cidade de Jerusalém, famosa e etc. e tal. E ela vinha da pequena Sicar, rejeitada e tal. Ela uma plebeia, ele um homem muito rico, ele estudado, muito considerado acadêmico, científico, e ela uma analfabeta. Ela era uma adúltera e ele um homem renovado, aprovado e etc. Ambos tinham a mesma necessidade. E ambos são abordados por Jesus com essa metodologia, essa estratégia de congruência e, ao mesmo tempo, empatia, aceitação incondicional positiva. E é assim que Deus chega para nós. E é assim que nós deveríamos fazer também. Então, quando nós nos aproximamos do outro com essa perspectiva, considerando a história, a realidade do outro e entendendo o outro, eu trabalhei com meninos em situação de rua e eu ensinava isso para tanto o Conselho Tutelar, Polícia Militar e todos os outros que trabalhavam. E a gente, para abordar as crianças em situação de rua, nós precisávamos chegar até ela com essa perspectiva. E sabe qual foi o resultado? Eu trabalhei 3 anos com isso, e foi até uma dissertação de mestrado minha. Nós conseguimos, com essa perspectiva, ressocializar e reintegrar mais de 98% dos meninos abordados. É muito eficaz a estratégia de Jesus. Legal, eu fiquei aqui sem respirar aqui diante de tanta explicação maravilhosa, viu? Obrigado, Vanessa. Foi bem esclarecedor. E Alex, a gente percebe então que nessa estratégia Jesus chega pedindo água para aquela mulher e passa um tempinho, é a mulher que está pedindo água para Jesus. Mas ela tinha entendido qual que era a água que Jesus estava oferecendo? Rafael, a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? Uhum. E Jesus falava por parábolas de forma a confundir aquelas pessoas que não tinham uma visão espiritual e não desejavam ter uma visão espiritual, e de forma que as pessoas simples pudessem, com o tempo, passar a compreender e que aquilo tivesse um efeito mais poderoso na vida delas, né? Uhum. Então, o fato é que Jesus quebra muitos tabus com essa mulher. Era incomum, ou era praticamente impossível você ver um judeu falando com um samaritano, tá? Uhum. Retomando aqui o que o pastor Tony trouxe para nós, né? A rixa entre judeus e samaritanos já remontava o reinado de Jeroboão I, de 931 a 909 a.C. Depois teve a tomada pelos assírios, né? Quando os habitantes de Samaria foram transportados e lá em Samaria foi colocado um outro povo. E aí eles trouxeram seus deuses para Samaria e aprenderam também o costume dos deuses da terra, né? Então eles fizeram a misturança, misturaram o paganismo com a religião hebreia, né? E isso aí era uma abominação para os fariseus, saduceus, né? Para o povo de Judá. Uhum. Então Jesus quebra muitos paradigmas. Isso é muito importante. Eu pergunto para você que está em casa, quem são hoje os samaritanos na sua vida? Quem é o samaritano? É alguém da família? É uma classe social? É alguém que tem uma determinada visão política, talvez? Eu não sei quais são os samaritanos. Mas Jesus quebra esses paradigmas. E Jesus diz assim, olha, oferece água, mas Jesus não estava falando de uma água, simplesmente uma água que você toma e torna a ter sede. Jesus estava falando da água do Evangelho, da vida, né? E aqui tem uma outra coisa sensacional. Embora a Vanessa tenha falado que Jesus foi empático e simpático, né? E foi muito acolhedor e muito recebedor dessa mulher, né? Que era uma coisa assim, Jesus quebra todos esses tabus. Por outro lado, Jesus diz assim, olha, vem cá, traz o teu marido
e vem aqui falar comigo. E Jesus sabia o que ele estava fazendo, sabia que aquela mulher não tinha marido, que o marido que estava com ela era o que a gente chamaria hoje, em bom português, de amante, né? E Jesus coloca ela em desconforto. E isso é importante. Por quê? Porque Jesus está ensinando uma lição. Jesus quer salvar pessoas, mas Jesus quer salvar do quê? Do que Jesus quer salvar as pessoas? Responde aí, coloca aí no chat. Do que Jesus quer salvar você? Do que Jesus quer salvar as pessoas? Quer salvar do pecado. E de acordo com 1 João 3,4, o pecado é a transgressão da lei. Porque Jesus sabe que a transgressão da lei, ela traz afastamento de Deus, traz miséria, traz destruição, traz doença, traz morte. Então Jesus quer salvar. Jesus podia simplesmente ter passado, não, está tudo bem, aqui você fala uma coisa bonita. Não, Jesus diz, corrige a tua vida, corrige a tua vida. Faz você em casa aí uma oração, pede para Deus te mostrar o que você precisa corrigir, para que Deus possa te abençoar sem medida, plenamente, para você ser pleno, desfrutar o plano de Deus para a sua vida. Amém, maravilha. Tony, antes do julgamento, essa foi a única vez que Jesus falou claramente, né, quem ele era. Por que ele escolheu essa ocasião para uma revelação tão poderosa? O primeiro ponto é que toda a revelação de Deus foi para um propósito. Portanto, quando ele revela-se a ela, ele está mostrando que ela tinha um coração aberto. Então, quando ela entendeu que aquele ali era realmente o Messias, aquele diálogo entre eles, para fazer com que a mulher samaritana entendesse, né, sobre ele, faz com que ela se sinta aberta. É igual quando um casal acabado se conhecendo recentemente, eles não vão se revelar ou falar tudo que quer em um pouco encontro. Eles vão, ao longo da caminhada dos meses, eles vão se conhecendo mais. E foi exatamente nesse diálogo que Jesus queria mostrar. Ele não chegou simplesmente lá dizendo que era o Messias. Ele foi mostrando, né, que as questões, explicando para ela que a salvação vinha pelos judeus, sim, mas que ao mesmo tempo não ia ter um lugar específico. Então, quando Jesus fala, né, que ele fala, né, eu sou o Messias, e ela começa a gritar e quer partilhar isso, né, é que a gente pode voltar até na imagem. Ela realmente foi aquele vaso ali, que transbordou. Então, acho que cada dia, né, que nós passarmos, quando nós confiarmos em Deus, não teremos sede, porque Ele é a fonte eterna. Né? E você que está assistindo, tenha isso em mente. A palavra de Deus é a nossa fonte, é o que a gente vai precisar para sempre. E por isso você precisa estudar mais, se esquecer das coisas do mundo, e parar de preconceitos, de teorias erradas, falar mal do próximo, julgamentos. Isso não vai levar ninguém para o céu. O importante nosso, o que é importante para nós, é presenciarmos o que Deus tem para nós. Se Ele deixou a palavra de Deus para sermos instruídos e proclamar isso, trazer para mais pessoas, é isso que nós devemos mostrar. Se Jesus nos revelou em Sua palavra, nós devemos revelar Ele, né, para os outros. Maravilha. Amém. Vanessa, e o que a gente pode aprender então com a atitude da mulher após essa revelação que o Tony comentou aí? Então, a atitude dela foi correr para contar para todo mundo. Ela esqueceu as necessidades dela, esqueceu que estava indo buscar água, esqueceu as coisas que ela precisava fazer da vida dela, nas questões, vou dizer aqui, das demandas da vida, né? E ela correu para contar para as pessoas o que Jesus tinha feito. Interessante que ela não estudou igual os fariseus, os saduceus, ela não estudou a Bíblia um monte e tal, uma experiência que ela teve com Jesus, ela corre para contar da sua própria experiência. Isso é testemunho, é entregar aquilo que fizeram por você para o outro. E eu costumo dizer muito que uma vida sem missão é loucura, mas uma vida de missão é plenitude de vida. Parece que naquele momento que ela entendeu que encontrou a água da vida, ela se sentiu plena, a ponto de correr e ali dizer para todos que Jesus era o Messias, que ela tinha recebido essa água. Mas ao mesmo tempo nós temos um Jesus ali que na sua humanidade estava antes com fome, com sede, não era isso? Pois é, mas ele também, pela missão, ele entrou também em plenitude do Espírito, tanto que não estava mais com fome, e nem fome, nem sede, e aquilo também o deixou em plenitude. O que eu trago aqui desse testemunho dos samaritanos, da samaritana, é que
tanto aquele que faz, tanto aquele que recebe, entra numa plenitude que as necessidades e as suas questões, tanto de fragilidades humanas ou das questões humanas, parece que perdem o sentido. E muitos de nós, às vezes, temos muito prazer de fazermos muitas coisas na vida. Tem aquela coisa da dopamina exagerada, né? Mas em compensação, para as coisas da missão, a gente não libera nenhum tipo de dopamina, porque acha que aquilo é um fardo e é um peso, mas no dia que experimentar vai perceber que é plenitude, que perde a fome. Por exemplo, um jovem ou qualquer pessoa que começa a fazer um joguinho na internet e começa a ficar, esquece de comer, esquece de dormir, esquece de muitas coisas, não é isso? Quando está muito ligado ou está com plena sensação de prazer, de sensação de bem-estar, não é isso? A gente esquece de comer, esquece... Tem pessoas que têm aquela questão de quando está trabalhando, outras quando estão com uma criança que gosta, ou alguém que gosta, esquece as outras coisas do mundo. Jesus, e tanto Jesus quanto a samaritana, na plenitude de viver essa missão, de resgatar as pessoas do pecado e das suas demandas, esqueceram das suas próprias necessidades. E isso é um chamado para a gente. Então, o testemunho dos samaritanos eles não tinham todo o conhecimento. E outra, os samaritanos não precisaram experimentar os milagres. Os outros experimentaram os milagres, perceberam os milagres. Os samaritanos não viram nenhum milagre. A única coisa que eles ouviram foi o testemunho de uma samaritana. Vocês acreditam nisso? Enquanto os outros, Jesus teve que cumprir um monte de coisa para provar quem ele era. Jesus só falou com uma pessoa e os samaritanos ouviram. O milagre era ele. O milagre era ele em pessoa. Eles entenderam que o milagre era quem? O próprio Cristo. Então, nós precisamos pensar um pouquinho disso. Será que você está esperando um grande milagre para entender quem é Jesus? Jesus, ele não precisa fazer grandes milagres na sua vida, porque ele já é um milagre. Ele vai te trazer plenitude de vida se você se envolver nessa missão. Amém. Alex, pega tudo isso que foi falado aqui e agora faz um resumo para a gente e deixa uma mensagem especial para o pessoal que está nos acompanhando. É difícil que sai impossível, né? Tanta riqueza, tanto conteúdo aqui. Mas o fato é o seguinte, né? O que me chama a atenção, a lição, que eu gostaria de convidar você para fazer uma reflexão nesse sentido, é que essa mulher, ela encontrou com Cristo. Ela foi, muitos comentaristas dizem que ela foi no horário incomum do meio-dia, que era extremamente quente, porque ela era mal falada na cidade. Porque ela era uma mulher que era vista como uma mulher leviana. E as outras mulheres não gostavam da companhia dela. Então ela vai no horário mais improvável do dia, o horário mais quente, o pior horário para tirar água. Ela vai lá porque ela não queria encontrar ninguém. E ela deixa, quando ela tem um encontro com Cristo, quando o Salvador entra no coração dela e muda a vida dela, ela volta outra pessoa. Ela deixa de lado tudo isso, ela deixa de lado toda aquela vergonha e ela, olha, eu encontrei alguém que disse, que me contou a minha vida e tudo que eu tenho feito. E isso é um reflexo inegável da atuação poderosa do Espírito Santo na vida de cada um de nós, né? Então aqui fica o nosso apelo, fica o meu apelo, né? Eu conhecia num grupo aí há alguns anos atrás, uma pessoa lá de São Paulo que fazia um trabalho com as prostitutas, né? E ela não chegava lá dizendo, vocês são pecadores, vocês vão tudo para o inferno. Não, ela ia lá, perguntava se estava tudo bem. E eu acho que se a gente quer realmente preparar a igreja e o mundo para a volta de Cristo, a gente precisa trabalhar mais com os samaritanos. A gente tem que deixar de lado os nossos tabus, os nossos preconceitos. Não é passar a mão, alisar o pecado, como eu comentei na lição de terça-feira, mas é amar o pecador, embora a gente odeie o pecado. Maravilha. Então é isso, gente. Se permita ser o vaso que está recebendo a água viva na sua vida, água viva que vem direto de Cristo, e que esse vaso seu encha de tal forma que transborde para também inundar corações que estão precisando neste momento. Seja esse canal de bênção de Deus para alcançar outras vidas. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por ter colocado em nossas mãos essa missão tão poderosa. Nós muitas vezes nos sentimos indignos, Senhor, mas reconhecemos que pelo Teu poder nós iremos conseguir dar o testemunho que o Senhor espera de nós, para que muitas pessoas consigam encontrar o caminho da salvação. Nos use, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por tua companhia mais uma vez. Continue aí nos acompanhando em nossas redes sociais Adventistas Lago Sul e até o nosso próximo encontro.